Olá, tudo bem? Este é o primeiro vídeo referente à disciplina teórica de irradiação e ondas guiadas. Me chamo Rita e irei apresentar ao longo deste vídeo o trabalho 01, Conceito de ondas. Espero que gostem. Os conceitos abordados neste vídeo se dividem em 6 temas. São eles: efeito Doppler, fórmula de Friis, zona de Fresnel, difração das ondas eletromagnéticas e como esse fenômeno contribui para a operação do sistema de telecomunicação, utilização do espectro eletromagnético no Brasil e dualidade partícula-onda. O efeito Doppler é a alteração aparente na frequência de uma onda, quando emitida ou refletida, relacionada ao movimento da fonte ou do observador, e não ao aumento de intensidade pela maior ou menor proximidade à fonte. O efeito foi proposto por Johann Christian Doppler em 1842 e testado em 1845 por Baez Bellot. Ele ocorre tanto com ondas sonoras quanto eletromagnéticas. Se a fonte e o observador se aproximam, o som torna-se mais agudo, ao passo que, se eles se afastam, torna-se mais grave. Um exemplo é mostrado nessa imagem. Imagine que o carro vermelho está buzinando constantemente durante o trajeto. O motorista está emitindo um som que tem um comprimento de onda lambda estabelecido, e o meio de propagação é o mesmo em todo o caminho. Logo, a velocidade da onda é constante. Nota-se que o carro está se movimentando no sentido da seta. Então, para o observador 2, ele está se aproximando, enquanto que para o observador 1, o mesmo carro está se afastando. O observador 2 percebe as ondas mais próximas dele, porque as frentes de ondas apresentam intervalos de tempo muito pequenos em relação umas das outras. Logo, o comprimento de onda, ou melhor, a distância entre duas cristas percebidas pelo observador 2, é menor que a percebida pelo motorista. Então, assim, a frequência percebida em 2 deve ser maior para que a velocidade da onda permaneça constante. Em contrapartida, no observador 1, o número de frentes de onda que chegam nele é menor. Portanto, a distância entre duas cristas percebidas por ele é maior. Assim, a frequência percebida pelo observador 1 deve ser menor para que a velocidade da onda também permaneça constante. A fórmula de Friis, ou lei de Friis, é uma das fórmulas muito utilizadas em engenharia de telecomunicações para calcular a relação sinal-ruído de uma cadeia de transmissão qualquer. Ela relaciona a potência transmitida, considerando o ganho de uma antena, e perdas por propagação em condições ideais. Ela foi desenvolvida por Howell Trap Friis, este cara. A fórmula postula que a quantidade de potência transferida entre duas antenas é proporcional ao produto dos ganhos das antenas. Vale ressaltar que esta fórmula simples é aplicável apenas sobre algumas condições ideais. A fórmula está expressa aqui ao lado. Podemos dizer que nela, GT e GR são os ganhos das antenas de transmissão e recepção, respectivamente. Lambda, o comprimento de onda, e R, a distância entre essas antenas. As condições ideais na qual esta fórmula é aplicável são as seguintes. Primeiro, as antenas estão em espaço aberto não obstruído. 2. PR é tida como a potência disponível nos terminais da antena de recepção. Não será totalmente entregue ao receptor, a não ser que haja adaptação de impedância com a antena. 3. PT é tida como a potência disponível nos terminais da antena de transmissão. Não será totalmente entregue a potência de transmissão, a não ser que haja adaptação de impedância com a antena. E 4. As antenas estão alinhadas sobre a mesma polarização e orientadas de maneira a que cada antena radie na direção de máxima radiação da outra. Augustin Jean Fresnel estabeleceu que a quantidade de energia transmitida ao longo do espaço livre e recebida em um determinado ponto ao longo da trajetória
está contido no volume de um elipsoide cujo tamanho depende do comprimento da onda e da distância entre Tx e Rx. O raio da enésima zona de Fresnel é dado pela equação ao lado, onde Fn é o raio da enésima zona de Fresnel em metros, D1 a distância do ponto P para uma das antenas em metros, D2 a distância do ponto P para a outra antena em metros, e lambda o comprimento de onda do sinal transmitido, que também é em metros. Todos esses parâmetros são expressos na imagem seguinte, essa daqui. Para analisar a propagação das ondas de rádio na atmosfera, usa-se o artifício de considerar o feixe sem curvatura, aumentando o raio da Terra. Desta forma, tem-se o feixe representado em linha reta e a curvatura da Terra diminuída. O novo raio da Terra é chamado de raio equivalente, e a correção da curvatura da Terra é realizada com a aplicação do fator K. Tal fator é relativo ao índice de refração e ao raio da Terra. A difração é a capacidade das ondas de desviar ou contornar obstáculos durante sua propagação. Esse fenômeno ocorre tanto com ondas mecânicas quanto com ondas eletromagnéticas. Ela ocorre independentemente do tipo de onda. Contudo, dependendo do formato da fenda, fenda simples, fenda dupla, abertura circular ou rede de difração, teremos a formação de padrões de imagens diferentes, mas todos com regiões iluminadas, conhecidas como máximos, cercadas de regiões sem iluminação, conhecidas como mínimos. O padrão de difração produzido por uma onda eletromagnética depende de dois fatores principais: o comprimento de onda da onda incidente e o tamanho do obstáculo ou abertura com a qual a onda interage. Quando o comprimento de onda é muito menor do que o tamanho do obstáculo ou abertura, a difração é mais acentuada, como é mostrado nesta abertura estreita. Por outro lado, quando o comprimento de onda é comparável ou menor que o obstáculo, a difração é menos pronunciada, como é mostrado nesta abertura larga. Em sistemas de comunicação sem fio, as ondas eletromagnéticas, como ondas de rádio, podem sofrer difração ao encontrar obstáculos, como edifícios ou montanhas. A compreensão deste fenômeno ajuda os engenheiros a projetar sistemas de comunicação mais eficientes. Falando agora do espectro, o espectro eletromagnético é constituído por ondas eletromagnéticas com ampla faixa de comprimento de onda e frequências de oscilação. Do ponto de vista histórico, seu desenvolvimento teve sua maior contribuição com as equações de Maxwell, que unificou importantes conceitos como os de Ampère e de Faraday, comprovando que ondas eletromagnéticas são compostas de campos elétricos e magnéticos variáveis interdependentes. As ondas eletromagnéticas cobrem um largo espectro, ou seja, um largo intervalo de frequências de oscilação por intervalo de tempo das cargas elétricas, e um largo intervalo de comprimento de onda. A tabela lista o espectro eletromagnético e os nomes associados com os vários intervalos de frequência e comprimentos de onda. No caso do olho humano, ele é sensível à radiação eletromagnética com comprimentos de onda entre 400 e 780 nanômetros, que é chamada luz visível. Os menores comprimentos de onda da luz visível são os da luz ultravioleta e os mais longos são os da luz vermelha. No Brasil, a regulamentação do uso das diferentes ondas compostas no espectro é realizado pela Anatel. Anualmente é aprovado um novo plano de atribuição, destinação e distribuição de faixas de frequências no Brasil, com a sigla PDFF, promovendo as atribuições, destinações e condições específicas de uso de faixas de radiofrequências nele dispostas. A Resolução número 759, de 19 de janeiro de 2023, contém o plano atualizado deste ano, e o link para conferir se encontra na descrição deste vídeo.
No âmbito da física clássica, uma partícula em movimento caracteriza-se por estar em uma posição bem definida em cada instante de tempo, com velocidade determinada. Dessa forma, a partícula, com o passar do tempo, descreve uma trajetória contínua no espaço, pois esperamos que não desapareça em um ponto do espaço e reapareça em outro. Já uma onda é caracterizada como uma excitação que se propaga juntamente com a energia a ela associada. Ao contrário da partícula, uma onda não é localizada em pontos bem definidos no espaço. Já a dualidade onda-partícula ou partícula-onda é um conceito da física quântica que afirma que cada partícula elementar ou quântica pode ser parcialmente descrita em termos não só de partículas, mas também de ondas. Ela expressa a incapacidade dos conceitos clássicos, partículas ou ondas, para descrever completamente o comportamento de objetos em escala quântica. A natureza dual pode ser observada por meio de experimentos, quando se investiga o comportamento de partículas como elétrons, prótons, nêutrons e até os átomos. Bom, as referências desse vídeo estão na descrição. Espero que gostem e até o próximo vídeo. Obrigada!